Hoje eu vou trazer para vocês a minha lista de bem-estar e eu vou falar por que ela ajuda na manifestação de desejos, de cocriações, né? E até mesmo como que ela ajuda você a se sentir melhor. Não são todos os dias que nós estamos 100%, tem dias que nós estamos nos sentindo muito tristes, muito para baixo, ou então alguma coisa acontece que estava fora dos nossos planos, já se coloca para baixo, né? Então é muito importante ter a lista de bem-estar. E para explicar um pouquinho sobre essa lista de bem-estar, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, ele em português é o Peça e Será Atendido. Ele é escrito pela Esther Hicks e pelo Jerry Hicks. O Jerry Hicks já é falecido. E esses dois, eles começaram a receber a canalização de uma consciência coletiva, espiritual, chamada os Abraham Hicks. E o que acontece? Esse livro é um livro que eu recomendo muito para quem está estudando lei da atração, cocriação, manifestação. Esse livro realmente ele é muito, muito bom. Por dois motivos. Primeiro, porque ele tem uma linguagem muito fácil. Segundo, porque ele tem explicações ao longo do livro, exemplos que vão te ajudar a compreender essa questão de cocriação, como é que faz, como é que não faz. Também, gente, porque ele tem muitos exercícios. No final do livro, ele tem 22 práticas, né, que você pode aplicar para ter aí os seus resultados. E uma das coisas que eles trazem no livro repetidamente, porque a da mesma repetição, ela faz com que a gente memorize, que a gente incorpore mesmo as informações. Isso daí é muito importante porque a gente recebe, desde que a gente nasce, tantas informações negativas, tantas crenças de escassez, de não merecimento, de insuficiência, de rejeição, e às vezes a gente realmente precisa de repetição. Pode perceber, gente, às vezes vocês leem uma informação, escutam alguma coisa, só que só vai cair a ficha depois de um tempo. Por quê? Porque primeiro que a gente não estava preparado para aquela informação, ou então porque realmente a gente precisa de repetição. E eles falam muito sobre o bem-estar. Por que eles falam? Que quando a gente vem para esse mundo, a gente sabe que a gente vai vir para esse mundo para prosperar, para evoluir, para ser feliz. E a gente vai esquecer de todas as informações de quem a gente realmente é, né? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas, nós temos um potencial enorme que a gente esquece para a gente poder viver as experiências aqui. Isso aqui é um acordo, gente. Ninguém vem nesse mundo, meu Deus, enganado. E qual que é o nosso propósito? Por isso que existe esse termo, despertar da consciência, o evoluir espiritual. Exatamente isso, a gente desperta, a gente se lembra de quem a gente é e do que a gente veio fazer nesse mundo. E qual é o nosso... E a única coisa que vem com a gente quando a gente vem para esse mundo é um GPS interno. Parece tão simples, gente, mas é muito difícil na prática. O que é esse GPS interno? Esse GPS interno são as nossas emoções. Se a gente tá com a emoção positiva, se a gente tá feliz, se a gente tá contente, a gente tá vibrando na paixão, no entusiasmo, a gente sabe que a gente tá indo pelo caminho certo. Agora, se a gente tá vibrando na falta, medo, na raiva, na tristeza, é a nossa alma dizendo, meu Deus, você tá indo pelo caminho errado, minha filha, meu filho, acorda, né? E muitas vezes quando a gente tá nesse caminho errado, né, se a gente tá no que a gente não veio fazer aqui, no que não é a nossa missão, e quando a gente se sente triste, quando a gente se sente pra baixo, uma das coisas que faz com que a gente comece a melhorar, comece a subir aí na escala das emoções, e realmente entrar no ponto de atração, entrar no ponto de receber as coisas que a gente deseja, receber o que a gente veio fazer aqui, uma das ferramentas é o bem-estar. Então, esse livro fala muito sobre a gente buscar o bem-estar. E aí, eu fiz essa lista de bem-estar. Gente, não tem nada de mistério, não tem nada de difícil, né? Você pega um caderno, eu até aconselho, eu já falei, acho que isso em outros vídeos, para você ter um caderno só das suas manifestações. Se você está no seu processo de desenvolvimento, despertar espiritual, se dedique a isso como uma matéria importante da faculdade, ou de um curso, ou de alguma outra área da sua vida. Não misture, não pegue um caderno que você usa para receita, para fazer conta, para fazer seus exercícios. Não. Tem um caderno só para isso, né? Só para o seu desenvolvimento. Coloque lá data, o exercício que você fez, quais foram as suas sensações, as suas emoções. Então, voltando, coloca lá no caderno, lista do bem-estar. E aí você começa a listar
todas, mas não se esqueça de nenhuma situação que te traga bem-estar. Por exemplo, eu gosto de passear com o meu cachorro, eu me sinto muito bem quando eu recebo uma massagem, eu amo cozinhar, eu gosto quando eu coloco um vinho, quando eu coloco uma música e eu faço ali uma pasta gostosa, um espaguete, alguma coisa. Eu amo arrumar a minha mesa do café da manhã, eu gosto de trocar roupa de cama. Gente, eu não sei. Pode ser de coisas grandiosas, como eu amo viajar para Paris, eu amo ir ao cinema sozinha, eu amo assistir uma peça de teatro, eu adoro quando eu vou na casa da minha mãe. Gente, eu amo cuidar dos jardins. As ideias são infinitas, porque isso é muito, muito pessoal, né? E pode ser que no começo você tenha dificuldade de fazer essa lista. A gente às vezes até se esquece do que faz bem pra gente, do que traz bem-estar. E para algumas pessoas pode ser super difícil fazer essa lista, porque a gente vive no piloto automático, a gente às vezes se sente culpado de parar para fazer alguma coisa por nós mesmos, e a gente às vezes acha que a gente não tem merecimento. Mas quando você para uma vez por semana para olhar sua lista e se compromete a fazer alguma coisa que está nela, então quando você não está se sentindo bem, você pega uma coisinha da lista e faz, é muito bom, porque quando a gente está numa situação assim de fundo do poço, quando a gente realmente já deixou o caminhão passar por cima, a gente não vai sair do ponto B para ir para o ponto A, isso demora. Só que se a gente for deliberadamente, a gente escolher com consciência, eu escolho melhorar. Então assim, hoje eu posso fazer o que por mim? Eu vou fazer aqui uma massagem, eu vou fazer um escalda-pés, eu vou aqui assistir uma comédia romântica. Eu não sei, gente, o que traz bem-estar para vocês. Isso daí é individual. Mas quando você escolher algo, hoje eu vou fazer alguma coisa que me traga bem-estar. Gente, é uma escadinha assim, ó. E aí quando você vê, você realmente já está melhor, já começa a sentir no fluxo, e isso aumenta tanto a autoestima. Então, assim, um conselho que eu dou, faça essa lista de bem-estar, consulte uma vez por semana essa lista, tá? E pratiquem mesmo, assim, o que eu vou fazer hoje. E sejam criativos, e conforme vão passar os dias, coloquem mais itens na lista, sabe? Não deixem de praticar, gente. Porque isso é tão básico, mas nos fizeram acreditar que a gente não merecia, né? Que a gente não era capaz e que realmente isso era perda de tempo. Então faça essa lista de bem-estar e depois venha aqui me contar como é que vocês se sentiram.